Muito bom dia, YouTube! Mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai passar por todos os insights de um treino de costas. Como eu falei para vocês, meu treino não está mais dividido em upper lower, que antes eu fazia upper lower, descansa, upper lower, descansa, descansa. Agora eu estou fazendo PPL, descansa, upper lower. Então hoje é um dia de costas. Vamos fazer 5 exercícios de costas e vamos passar pelos exercícios, né, explicando um pouco mais sobre meu raciocínio na hora de fazer cada movimento, de escolher a ordem do treino e tudo mais. Mas antes de começar, o de sempre, né? Aquele intratreino de lei da HeavySups. Vou deixar aí na tela o QR Code para quem quiser escanear e adquirir. Junto com o meu cupom também vocês têm desconto. Como eu falei para vocês já, eu acho que eu falei, esse intra aqui, ele me ajuda principalmente em questões de manter o desempenho do início ao fim do treino, né? Em alguns momentos do bulking, eu adiciono também uma dose extra de algum carbo. Pode ser um malto ou pode ser um Gatorade normal, que vai ter um pouco de açúcar, alguma coisa do tipo. Mas por hora ainda não fiz esse ajuste, então é só aminoácidos, glicerina, que mais? E eletrólitos para ajudar nessa performance. E é isso aí. Bora pro treino agora. Novamente, vamos fazer costas e seja o que Deus quiser, porque é o treino que eu tenho mais dificuldade em conexão muscular. Também vou dar alguns insights sobre isso e o que tem me ajudado. Vamos começar aqui nessa puxada unilateral articulada. Eu estou fazendo alguns testes nesse treino especificamente, porque esse é um exercício que eu incluí nesse treino faz pouco tempo. E ele tem aquele velho perfil de resistência ascendente, né? Então, se vocês pararem para analisar, aqui ele está mais perto do eixo da máquina e à medida que você puxa lá, o peso vai se afastando, né? E vai ficando mais pesado, mais pesado, mais pesado, de forma que aqui é o ponto mais pesado e vai ser justamente quando eu estiver no ponto da contração aqui, né? Então, portanto, se tratando de uma máquina de perfil de resistência ascendente, eu desloquei ela para o começo do treino. Por que eu digo desloquei? No treino anterior, o exercício que eu tirei para colocar ela no lugar, ele era o terceiro exercício. Só que se eu simplesmente tirasse aquele exercício, incluísse esse aqui e deixasse na mesma ordem, não faria tanto sentido pensando no perfil de resistência. Então o que eu fiz? Eu peguei o primeiro exercício, joguei para terceiro, e esse que entrou no lugar do terceiro eu joguei para primeiro, porque novamente, é um perfil ascendente e eu preciso estar mais fresco para tirar o melhor daqui. Esse e o segundo exercício, que depois vocês vão ver, também tem um perfil de resistência ascendente, então os dois são nossa prioridade aqui de rendimento nesse início de treino. Uma coisa importante, pessoal, que eu já falei nos outros vídeos. Duas coisas, na verdade. A primeira, primeiros exercícios do treino, no caso esse aqui, o próximo, são exercícios que eu gasto mais tempo fazendo séries preparatórias. Aqui eu fiz 20, 40, 50, talvez eu faça 55 e depois 60 se der. Vamos testar, na verdade, porque, como eu falei, é a primeira vez que eu faço esse exercício como primeiro do treino e ele sendo o primeiro do treino, sendo que antes ele não era, altera as cargas, né? Então isso é muito importante. Toda vez que você trocar algum exercício do seu treino, você precisa recalcular essa carga, né? Alguns até talvez você consiga manter, mas muitos deles você vai precisar readequar. Segundo ponto, para latíssimo é uma parte do meu corpo onde sempre foi um ponto fraco. E normalmente, partes onde você tem um ponto fraco, existe uma dificuldade de ativação. Vão ter muitas pessoas que vão falar assim, não, se você estiver movendo o peso na técnica correta, você vai estar tendo ativação de qualquer jeito. Faz sentido na teoria, só que na prática, quando a gente pega, testa, quando eu testo em alunos, testo em mim, quando eu tenho essa vivência, eu chego à conclusão de que não é bem assim. Você não consegue ter uma ativação 100% simplesmente porque você está movendo o peso. Então precisa haver essa conexão, né, com o exercício. E aqui eu vou fazer uma zona de repetição um pouquinho mais alta, só para facilitar isso. Acho que todo mundo precisa, quando tem um ponto fraco, abrir mão do ego. Por que eu falo isso?
Bom, imagino que se você está assistindo aqui, você já me viu ou no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, treinando peito, treinando perna, colocando 6 placas no rack, 4 placas no supino. Só que quando a gente traz para latíssimo, é inevitavelmente um músculo que, sim, é muito difícil para mim. No sentido de eu conseguir ter uma boa conexão ali, uma boa ativação, sem perder postura, sem perder técnica. Então por isso que eu já trabalho com uma zona maior. Então assim, raras as vezes e raros os exercícios que eu vou trabalhar com uma zona de 6 a 8 num exercício de latíssimo. Para a parte de upper back, eu ainda tenho uma consciência corporal melhor. Mas para latíssimo especificamente é bem ruim essa consciência assim. É óbvio que ruim dado as proporções, né? É muito melhor, considerando que assim, boa parte das pessoas que a gente vê treinando, porque eu treino há muito tempo. Mas eu estou fazendo uma comparação entre o meu treino de perna, o meu treino de peito, que são treinos que eu considero que eu treino muito bem, versus o treino de latíssimo. Então vamos supor que esses outros treinos sejam um 10/10, o de latíssimo é um 7,5. E aí por isso que eu falo de ego. Se a gente tiver ego de carga, e eu querer, tipo assim, que o latíssimo acompanhe a progressão dos outros músculos, eu vou começar a socar peso, fazer tudo errado. Então assim, coloquei 3 placas aqui, vamos fazer essa primeira série e vamos ver como é que sai. Como eu falei, é a primeira vez que eu boto esse peso aqui por ser o primeiro exercício. Antes eu tava fazendo com 50 e pouco. E aí se vocês analisarem, para quem já fez essa máquina, é relativamente leve. Só que eu literalmente sinto que se eu coloco um pouco mais, eu começo a puxar com o bíceps, começo a tombar meu corpo, começo a me mexer. Então eu prefiro fazer com uma carga que eu tenho certeza que eu vou manter a técnica e fazer até onde der. Um outro ponto importante também aqui dessa máquina. Vocês vão ver que eu não vou me inclinar demais e eu também não vou deitar demais. Vocês vão ver que eu vou tentar manter o meu corpo o mais reto possível. Porque é a intenção desse exercício hoje. Hoje é um dia onde eu faço esse exercício num plano mais vertical, onde eu consigo enfatizar uma determinada porção do latíssimo. E se vocês pegarem o outro vídeo que eu postei de upper, tem uma máquina, né, de puxada diagonal, que aí eu dou uma inclinadinha um pouco maior, e aí eu até deito um pouquinho assim para fazer aqui. Então são diferentes estímulos para vocês não confundirem. A intenção aqui é realmente fazer assim, e aí naturalmente, fazendo dessa forma, fica mais difícil. E aí é mais um agravante para que não esteja lotado de peso aqui. Bom, não contei quantas deram, se eu não me engano foi 9. Então cravamos mais uma vez a carga para 8 ou 9. E com certeza absoluta eu vou fazer um back-off aqui. Porque se eu tentar fazer mais uma dessa aqui, já sei que vai sair um lixo. Então, manejos, feeling e sensação de como que sai a série. Eu comecei pelo lado esquerdo, porque é o lado que eu tenho mais dificuldade, menos força e tudo mais. Inclusive é uma recomendação que eu faço para você. Tem um lado que é mais forte, um lado que é mais fraco. Começa pelo lado mais fraco, vai até a falha nele. E o lado mais forte você faz a quantidade de repetições que você fez no lado mais fraco, simplesmente para acompanhar. Mesmo que no lado mais forte você acabe não chegando na falha. Bom, vocês viram aí, ficou uma na reserva, porque é o lado que eu tenho mais força. A força tá bem equivalente ultimamente, ao longo da vida aí. Eu consegui corrigir bastante das assimetrias de força. Ainda sempre vai ter um pouquinho, porque naturalmente meu lado direito é meu lado dominante, mas ainda existe, né? Então, esse aqui daria para eu forçar a última, que eu forcei lá do outro lado, esse aqui não forcei, e é a vida. Um outro esquema também que eu já testei, mas eu não gosto muito, é você fazer o lado mais forte. Aí vamos supor que deu 10 repetições. Aí você faz o lado mais fraco. Aí vamos supor que você falhou na 8. Essas 2 repetições que faltaram, você tira como se fosse um rest pause. Então você para ali na 8ª, respira 10, 20 segundos e tira mais 2 para completar com o outro lado. O problema é, a cada ponto de falha
que você tem no seu treino, você desgasta o sistema nervoso. Então nem sempre é vantajoso colocar rest pause assim só para conseguir chegar na quantia de repetições do outro lado. Eu falei para vocês, vou fazer um back-off aqui. E aí aquela estratégia de sempre, né? O back-off eu não gosto de jogar a repetição lá na casa do chapéu. Então eu não vou tirar tipo 30% para colocar tipo 15 repetições, 12 repetições. Eu contei aí no vídeo, deram 8, então 8 com 60, né? Então eu tirei 5 quilos, botei 55, aí vamos ver se sai umas 8, 9. Se eu manter ali na zona de 8 a 10 com essa carga menor, tá ótimo. Por que eu falo isso? Porque em máquinas, onde a gente tem um perfil de resistência ascendente, que é quando vai ficando mais pesado à medida que você faz a concêntrica, é natural que a queda de desempenho entre uma série e outra seja maior. Quando a gente tem exercícios com perfil de resistência descendente, que é o caso do último exercício do treino de hoje, aí eu vou comentar sobre isso, é natural que você consiga sustentar mais a performance entre uma série e outra, visto que o exercício é mais pesado justamente na parte onde a dorsal é mais forte. Então, esses aqui, que são perfil ascendente, a dorsal ela é mais fraca, ela é mais forte aqui e mais fraca aqui. Como a máquina pesa aqui embaixo, que é justamente onde a dorsal é mais fraca, é esse o motivo da gente colocar aqui no começo, e é esse o motivo também da gente muitas vezes não conseguir sustentar o rendimento de uma série para outra. Coisa que num perfil de resistência descendente tende a ser mais fácil, né, de driblar isso, e a gente conseguir manter uma boa performance entre todas as séries. Bom, até que saiu mais do que eu imaginei. Tirei 10, tá ótimo. E é isso. Deixa eu respirar. Próximo exercício eu falo alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá aí uma coisa que a galera não dá atenção. Padronização. Essa máquina aqui, ela teoricamente ela deveria ter os números aqui, para você saber onde você colocou o banco. Mas está apagado já. Então eu conto ali as ondulações e anoto, para garantir que o padrão que eu fiz, por exemplo, vamos supor, eu fiz 10 repetições com 65 quilos. Se eu pegar e mudar o padrão da máquina, pode ser que ela fique um pouco mais difícil, um pouco mais leve, enfim, um pouco mais confortável ou não. Então, manter o padrão dos ajustes de máquina é, assim, inegociável. E para isso, você não vai sair decorando aonde que você bota o banco ou o encosto de todas as máquinas, né, de cabeça. Então anotem. É muito importante esse tipo de detalhe nas anotações, não só aquela velha anotação de repetições e peso, mas padronização de exercício. E por que esse tipo de detalhe é importante, né? Essa máquina aqui, ela é uma máquina que ela é muito boa para direcionar para a parte superior das costas. Ela tem um eixo aqui, então o braço dela se movimenta como se fosse num pêndulo, né? Quando você puxa, ela não vem reta, como se fosse uma remada baixa. Ela vai vir em arco, né? Então no final do movimento, ela tende a te jogar para cima, assim. Você precisa ajustar o banco numa altura que você consiga usar a máquina do jeito que ela foi feita para ser usada. Então no caso, se eu fico muito alto, eu fico aqui, né? Como se fosse uma remada baixa, triângulo, que não é o intuito. Então eu abaixo mais o banco, e aí, em vez de eu começar a remada aqui, eu vou começar com ela aqui, só que ela vai fazer um arco, lembra? Então primeiro a máquina vai abaixar, e aí depois no final ela vai jogar para lá. Que é essa parte aqui do upper back, da parte superior das costas, que a gente quer dar ênfase nesse exercício aqui. Então aqui, outra máquina de perfil ascendente. Então, à medida que eu puxo lá, essa anilheira vai subir e ele vai terminar mais ou menos aqui o movimento, né? Então ele afasta do eixo da máquina, deixando mais difícil quando eu estou aqui e mais fácil quando eu estou aqui. Novamente, um exercício que sobrecarrega onde a sua dorsal tem menos força, né? Então eu sou mais fraco aqui, mais forte aqui. Ela pesa aqui e alivia aqui. Então ela briga contra a biologia do músculo. Então ela está aqui em segundo lugar na ordem dos exercícios
E aqui, diferente de lá, como é um exercício para upper back, aqui eu vou treinar para menos repetições mesmo, pelo menos a primeira série, porque eu tenho uma consciência corporal melhor. E aí a segunda série a gente decide se vai ser back-off ou se eu vou arriscar fazer 2 pesadas. Mas o mais importante daqui é a gente conseguir fazer uma boa adução das escápulas. Então adução, no caso, fechar as escápulas, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas colocando muito peso em remada, e aí seja pronada, enfim, mas qualquer coisa que seja para upper back, a pessoa bota muito peso, e aí quando puxa faz assim. E as costas não faz isso aqui. Só que esse movimento de você espremer as costas é justamente o que vai trazer um bom trabalho para a parte superior das suas costas. Então ajustem sempre uma carga que vocês consigam realizar esse movimento. Porque não adianta nada socar peso pra cacete e não conseguir fechar bem as escápulas, que é o movimento que é para você fazer aqui. 1, 2, 3. Saiu uma merda essa série. Me senti que, sei lá, preciso ver no vídeo aí. Uma coisa importante também, né? Às vezes a percepção ela pode enganar a gente. Então assim, na minha cabeça saiu um lixo. E eu tô gravando isso aqui antes de ver a gravação da série. Pode ser que na série tenha saído aceitável. Então, ou como pode às vezes eu achar que saiu lindo e na série ter saído uma merda. Então, sempre que vocês puderem, gravem os treinos. Mesmo que você não tiver um treinador, que você não tiver que mandar pro seu treinador, que você não gostar de postar, grave pra você. Porque esse tipo de autocrítica que eu vou fazer agora quando eu ver o vídeo é muito importante e ajuda demais nas suas decisões. Então, por exemplo, eu falei pra vocês que talvez eu fizesse 2 séries dessa daqui. Eu só vou fazer uma outra com esse mesmo peso se saiu boa. Se saiu uma merda, eu vou pelo menos fazer um back-off ou às vezes até ajustar a carga para fazer a mesma quantidade de repetição, voltar para 62, voltar para 60, não sei ainda. Mas percebam como se autoavaliar determina muito como que você vai proceder no treino em cada decisão que você toma. Tava testando. Eu assisti a última série aí e, assim, vocês vão ver aí no vídeo, ficou bom, mas é aquilo, eu não tava com aquele feeling realmente apurado. Então eu fiz um back-off, tirei 5 quilos, back-off assim, né, ajustei a carga, porque talvez eu mantenha essa carga para essa zona de repetição, e aí saíram 7 de novo, fiz 7 na primeira, saíram 7 de novo, como eu falei, aqui eu ia fazer uma zona um pouco menor, e eu acho, pelo menos pela minha sensação, de que essa saiu melhor, mais controlado. Eu consegui espremer realmente um pouco mais. E é isso. Muitas vezes você tem que fazer essas adaptações para você conseguir tirar o melhor do treino. Agora é progredir em cima dessa carga aqui. Terceiro exercício de costas aqui. Vamos fazer a puxada. Esse exercício aqui era o que na verdade estava no começo do treino. E agora eu joguei ele para o meio do treino, que eu inverti com aquele outro que a gente fez lá no começo. Porque aqui é um perfil de resistência linear, né? Então meio que não tem um ponto mais pesado ou mais leve baseado na máquina. Ainda assim, existe o ponto mais pesado e o ponto mais leve baseado na capacidade de produção de força daquele músculo específico, que o dorsal sempre vai ser mais forte aqui e mais fraco conforme ele contrai, isso é natural, mas pelo menos a gente não está jogando contra a máquina aqui. Então, mesmo sendo o terceiro exercício, a tendência é que a gente ainda consiga render melhor. Pontos importantes aqui. Léo, segunda puxada do dia, não é redundante? Não. Esqueçam essa parada de redundância. Se eu fizesse 4 séries para latíssimo, 4 séries de puxada, tudo naquela máquina, eu não ia ter um bom rendimento, não ia dar certo, ia dar merda. Então, se eu faço essa alternância de exercício, e principalmente escolhendo perfis de resistência de forma estratégica, eu consigo performar mais no treino. Segundo ponto, vamos usar essa barrinha aqui, que é como se fosse uma barra romana, né? É a barra com pegada anatômica. Qual é a ideia dela? Eu sinto, principalmente por eu ter uma dificuldade maior em uma conexão com o latíssimo,
eu sinto que se eu faço com triângulo ou pegada supinada, eu uso muito o bíceps. E a ideia aqui é que eu não use muitos músculos sinergistas para que eu consiga direcionar o máximo possível para a dorsal. Se eu tenho uma pegada mais aberta, naturalmente, quando eu puxar, eu vou ter uma menor flexão de braço do que se eu fizesse com o triângulo. Então, quanto menos eu dobrar meu braço durante a puxada, menos bíceps eu vou usar. Então, a ideia aqui de usar essa pegada um pouco mais aberta é justamente para a gente trazer aqui, em vez de trazer aqui, né, que tem muito mais auxílio do seu braço. E aí, com isso, tentar dar o máximo de foco no latíssimo. Uma repetição na reserva nessa primeira série. E aí aqui, como o perfil de resistência é mais linear, eu vou manter a carga e tentar tirar pelo menos uma repetição a menos, ou talvez a mesma quantidade, com a mesma carga. Só que aí na segunda série, aí vou falhar, tá? Então, a partir desse ponto do treino, eu começo a usar mais a falha, mas ainda assim deixando a primeira série sempre com uma na reserva, para sustentar o rendimento na segunda série. Uma coisa importante aqui, antes da gente ir pro próximo exercício. Puxadas. Você não tem a necessidade de, nossa, ir lá embaixo, puxar como se não houvesse amanhã. O que você precisa? Fazer a aproximação do seu cotovelo da linha da ponta da sua costela aqui. Então usa a ponta da sua costela como referência. Você vai puxar aqui. Chegou na ponta da costela aqui, ó. Perceba que minha mão, ela tá mais ou menos na altura da minha boca. É o suficiente. Então assim, tá aqui. Trava a postura, ó, encaixa a escápula, bum, posturou, travou o joelho aqui, e você vai puxar. Tá aqui, ó, na altura da minha boca. Não preciso vir mais que isso. Por quê? A partir daqui, você vai começar a rodar pra frente, vai começar a usar muito braço e vai gastar energia à toa, que você poderia estar simplesmente fazendo uma ou duas repetições a mais e atingindo a musculatura já de forma suficiente. Vocês viram aí, até agora, no caso, né? Faltam 2 exercícios ainda, fizemos 3. E todos os exercícios, assim, nível de esforço alto, percepção de esforço alta também. Nem todos os dias você vai estar naquela maior animação do mundo para ir treinar. Mas uma coisa importante da gente deixar muito claro aqui. Disciplina não é você ir para academia. Ir para academia qualquer um vai. Qualquer um cata o carro, o ônibus, a moto, vai a pé, não importa. Chegar até a academia é a parte mais simples que tem. Disciplina é você todos os dias, independente se você está triste, se você está feliz, se você está cansado, se você está descansado, se você dormiu bem, se você dormiu mal, você entregar o máximo possível que você pode naquele dia específico. Quando você perde isso, quando você vai até a academia e você pensa assim, hoje eu vou fazer um treino mais de boa, é aí que você perde, para você mesmo. Então, assim, ninguém está falando que você precisa treinar o mais pesado possível todos os dias, mas naquele dia que você está se sentindo mal, é o dia que você tem que fazer o melhor de si para tirar o melhor daquele treino. Porque no momento em que você decide voluntariamente que você vai ficar mais de boa, é a hora que as coisas começam a desandar. Então, ter disciplina é disciplina em entregar o seu melhor, não em simplesmente estar presente ali na sala de musculação. Quarto exercício do treino, uma remada baixa. Vou usar a barra romana aqui. Como vocês viram no último treino, estou com uma tendinite no antebraço de digitar. E a barra reta aqui, uma que aqui bateria, teria que usar outra máquina, não gosto tanto. E outra que dói meu antebraço. Então essa barra aqui com a pegada neutra, ela é mais confortável. Mas, independente disso, a escolha desse exercício, ela está nessa ordem do treino, nessa posição exatamente, porque é uma polia. Então quando a gente tem um movimento com cabo na máquina, o perfil de resistência é relativamente linear o tempo inteiro. É claro que tem algumas variações em relação ao momento em que suas costas têm mais força ou menos, mas a máquina em si é linear. Então mais um motivo para ela estar aqui, assim como a puxada ali
que a gente fez anteriormente estava já para o meio, para o final do treino. Aqui a gente vai fazer o mesmo esquema, 2 séries. A primeira eu vou fazer mais pesada, talvez deixar uma na reserva, e a segunda até falhar. Mas um ponto importante que eu quero passar para vocês em relação ao movimento, tá? Vou colocar mais peso aqui só para demonstrar. Dicas importantes aqui da remada. A primeira coisa que você vai fazer é se ajeitar na posição. O que eu faço para me ajeitar? Eu deito, ajeito bem o meu pé. Por que eu estou nessa posição? Porque aqui eu não estou fazendo força. Então eu não gasto energia me ajeitando. Então me ajeitei. Aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou travar minhas escápulas para baixo. E agora eu venho aqui, entro na posição e perceba que eu não solto minha escápula. Então quando eu alongo, eu não vou fazer isso aqui. Eu vou encaixar aqui e manter. E aí um ponto importante. A gente vai fazer o pêndulo aqui somente o necessário para deixar o movimento fluido. Então talvez, se eu fizesse exatamente aqui, ó, completamente travado, chegaria uma hora que seria impossível progredir. Porque eu estaria tão preocupado em me manter estável que eu não conseguiria performar no exercício. Se a gente fizer igual o Arnold, eu acho exagero. Acho que não precisa. O Arnold podia porque ele é o Arnold. A gente não é. Então a gente vai balançar aqui só o suficiente para deixar o movimento fluido. E o que é o suficiente para deixar o movimento fluido? É, alonguei e pendulei um pouquinho para frente. Quando eu for começar, eu vou puxar o meu tronco, depois eu puxo minha escápula e depois eu finalizo com o braço e eu repito isso de forma fluida. E perceba um ponto importante. Quando eu pendulo para trás, eu não vou vir aqui. É só um pouco. Por quê? Se eu jogo demais o meu tronco para trás, eu começo a quase fazer um encolhimento. E aí começa a virar um exercício de trapézio, não um exercício de upper back. É óbvio que o trapézio ele faz parte ali do upper back, mas a gente não quer enfatizar ele. Ele vai ali contrair como músculo secundário. Agora, se a gente deita demais, ele começa a praticamente virar o músculo primário. Então, insights aqui da remada. Se vocês fizerem desse jeito, tenho certeza que vai ter uma ativação melhor, vai ter um desenvolvimento melhor. E o principal, as progressões no longo prazo, elas vão travar bem menos, porque o movimento está mais fluido. Salad. Já ouviu? Claudinho Bochecha, anos 2000. Não, é 1990 e alguma coisa, eu acho. Não, não filma isso não. Jesus Cristo. Tá pesado, hein? Eu fiz a feeder aqui e eu senti relativamente leve. Eu tinha feito já 9 repetições com a outra carga, então eu subi mais um tijolo. O problema é, essa máquina aqui especificamente, de um tijolo para o outro, parece que subiu um planeta. Mas ainda assim, saíram 7 repetições. Na minha sensação, de novo, pelo meu feeling, eu acho que eu balancei um pouco além do que eu falei que não era para balançar na explicação. Porém, vamos ver no vídeo. Se estiver aceitável, eu mantenho essa carga semana que vem e vou consolidar, porque perfeito eu sei que não saiu. Agora eu vou fazer um back-off, e aí no back-off não tem margem de erro. Back-off é sempre impecável. Nossa, deu até twin agora. Falei que ia fazer um back-off. Dane-se. Fiz outra série pesada. E aí qual é o ponto? De novo o que eu falei no outro vídeo. Tem que ter feeling. Eu descansei aqui, vi o vídeo da primeira, né, que eu achei que eu tinha balançado muito, vi que não balancei. E aí, dane-se. Fiz mais uma série. Saiu a mesma quantidade de repetições. Então agora semana que vem dou uma consolidadinha, só para ter certeza. E na outra já começa a progredir em cima de novo. Último exercício de costas, pull down com corda aqui na polia. Por que esse exercício é o último? Primeiro ponto, ele é um isolado, então eu tenho a tendência a deixar o isolado para depois.
a menos que exista um motivo muito grande para eu colocar antes. Segundo ponto, percebam que aqui, por mais que seja uma polia e o perfil de resistência da máquina seja linear, a gente tem que levar em consideração aquilo que eu sempre falo. A dorsal é mais forte aqui e mais fraca aqui. Se a gente faz com o corpo aqui, então aqui é o ponto onde vai estar mais pesado, porque a corda está mais longe de mim, então ela está me puxando para lá. Quando eu contraio, eu aproximo a corda do meu corpo e isso torna o movimento um pouco mais fácil. Então esse exercício aqui especificamente, nessa posição específica, ele pesa mais no ponto onde as costas é mais forte e ele pesa menos onde as costas é mais fraca. Isso faz com que, mesmo ele sendo o último exercício do treino, eu consigo uma boa performance nele. Já é o último exercício, então eu nem perco muito tempo fazendo o preparatório, eu já sei a carga, já tenho anotado. Então eu vou botar a carga aqui, que eu utilizo normalmente. Exercícios isolados são exercícios onde eu tenho uma tendência a não fazer o que eu fiz no último, que é tipo assim, tô me sentindo bem, só por isso eu vou socar a carga. Aqui realmente eu respeito as progressões, então tipo, se é dia de progredir repetição, vai repetição, se é dia de progredir peso, vai peso. Então no caso hoje aqui, nossa meta é fazer 10 repetições pelo menos nessa primeira série, e na segunda tentar fazer também, mas na segunda beleza se não sair. Eu tinha feito 9 no último treino, e como eu falei, né, a ideia aqui não é sobrecarregar com peso. Principalmente porque é um exercício de difícil estabilização. Então se você sai socando peso, vai ficando uma bosta o movimento. Nove e meia. E um último insight pra gente encerrar esse treino. Falta uma série aqui. Nem vou gravar essa última série pra vocês aí, porque é a mesma coisa, né? É um exercício mais chato do treino. Mas vamos lá. Reassistam as séries e percebam uma questão muito importante quando a gente fala de treinar, principalmente em exercícios onde você tem um perfil de resistência que é desfavorável à anatomia de força, de curva de força do músculo, né? Ou seja, aqueles exercícios que pesam mais onde seu músculo é mais fraco. Você precisa ter uma cadência muito padronizada e com um padrão muito específico, que é o quê? Concêntrica, que é a hora que você faz a força, mais explosiva. Então, por exemplo, nesse aqui, quando eu puxo, eu faço explosivo, e a excêntrica eu controlo. Você não precisa fazer uma excêntrica que seja, tipo assim, extremamente lenta, ou melhor, né, propositalmente muito lenta, mas ela precisa ser minimamente controlada, para você não dar tranco nas transições e o movimento não acabar ficando jogado, né? Aquele movimento chicotado, que a pessoa pega impulso, etc. Então, explode, controla a volta. Estourou uma remada, explode, controla a volta. Uma puxada, puxa, controla a volta. Sempre mantendo esse padrão e o mais importante de tudo, tentando manter igual da primeira repetição até a última. E para quem me acompanha no Instagram já sabe, né? Uma por uma, todas iguais. Mais um treino finalizado, mais um treino com muito esforço, mas principalmente com muita teoria aplicada na prática para que a gente não fique na academia perdendo tempo à toa. E falar para vocês, né? Como vocês viram aí no último vídeo, mais um dia aqui, ó, Marginal Tietê, trânsito e uma meia hora provavelmente para chegar em casa. Eu tenho que gostar muito de treinar mesmo, né? Mas é o que eu falei na outra vez, né? É trabalho. Hoje é como se fosse um dia de home office nada, de escritório. Caso eu trabalhasse CLT em algum escritório e eu tivesse que ir presencialmente. Então eu lido dessa forma para não ficar maluco com esse trânsito. No mais, acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa um comentário aqui do que você achou. Se inscreve no canal. Deixa um joinha aí para eu saber que vocês estão gostando e que é para eu trazer mais vídeos. E também, se vocês tiverem alguma sugestão aí do que vocês querem ver, do que eu posso trazer de informação aqui que vai agregar na vida de vocês, deixa nos comentários também, que vai ajudar bastante na criação de ideias aqui, de vídeos para o canal. Fechou? No mais é isso, nos vemos no próximo vídeo. Falou!